Sábado 28 de setembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste sábado da 25ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 43b a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Meu querido irmão, minha querida irmã, no começo da admiração geral pelo que fazia, Jesus disse aos seus discípulos: prestai atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. É o segundo anúncio que da sua paixão e morte Cristo faz no Evangelho de Lucas. Dessa vez, sem mencionar expressamente a sua ressurreição, Jesus auto-aplica-se o título messiânico de Filho do Homem, que ele relaciona com a figura do servo sofredor do Senhor, segundo os poemas do profeta Isaías. Ontem vimos o primeiro anúncio da paixão, mas entre o texto de ontem e o de hoje sucederam várias passagens, condições para o seguimento de Cristo, a sua transfiguração e a cura de um endemoniado epilético. Ao assombro que este último prodígio de Jesus causou entre a multidão, referem-se às palavras do começo, no meio da admiração geral pelo que fazia, pois é precisamente nesse momento de êxito que Jesus prediz pela segunda vez a sua paixão e morte. Por quê? Para ir preparando os seus discípulos para superarem o grande escândalo da cruz em que morrerá o Messias. Quando é vista com olhos de fé, essa derrota ignominiosa é a sua grande vitória sobre o mal e a morte. Mas, infelizmente, os discípulos não entendiam essa linguagem. Tornava-se tão obscura que não captavam o seu sentido. Não obstante, algo de estremecedor vislumbravam quando tinham medo de o interrogar sobre o assunto. Isto é, sobre o tipo tão estranho de Messias era ele. A atitude dos apóstolos é, às vezes, a nossa. Para superar, devemos continuar a aprofundar a figura e personalidade de Cristo, inquirindo-o nós para que ele nos descubra o seu próprio mistério. Assim daremos uma resposta melhor à sua pergunta pessoal de ontem. E para você, quem sou eu? Dada a enorme riqueza da sua personalidade e dentro do denominador comum do segmento evangélico, Cristo é modelo plural de identificação. Assim, há cristãos que valorizam a sua pessoa e estilo, a espiritualidade do deserto, da oração e do trabalho, com base na sua vida oculta e laboriosa de Nazaré e na sua contínua comunicação com o Pai. Outros acentuam na sua figura sublime as linhas modelares da sua atividade apostólica, anúncio do reino de Deus, a sua doutrina, os seus milagres, a sua opção pelos pobres, o seu testemunho de vida e a sua enérgica oposição aos representantes de uma religião farisaica e estéril, o que o levou a uma dolorosa paixão e morte, vítima do ódio dos seus inimigos, como predisse hoje aos seus discípulos. Uma visão totalizante e uma perspectiva exata da pessoa de Jesus Cristo e do conjunto da sua vida e obra só se adquire a partir do final desse caminho anunciado, ou seja, a partir da sua ressurreição do sepulcro e da sua glorificação pelo Pai. Portanto, só a partir da fé pascal, que a profissão de Pedro resumia: tu és o Messias, o Filho de Deus. O ideal supremo, vivo e fascinante que Jesus de Nazaré encarna é o que mantém de pé a esperança dos pobres de Deus e a certeza de tantos homens e mulheres, jovens e adultos, que veem em Cristo um guia que não engana, um modelo de identificação válido e capaz de justificar a entrega incondicional aos outros
porque Ele mesmo é o sinal e a prova definitiva do amor de Deus que salva o homem. Por fim, rezemos. Senhor Jesus, nós te bendizemos porque a tua cruz é sinal e prova do muito que Deus nos ama. Tu mantens de pé a esperança dos pobres, pois o teu corpo entregue e o teu sangue derramado são para nós pão e bebida da salvação. Perdoa, Senhor, as nossas dúvidas e vacilações. Custa-nos entender a tua mensagem de vida pela morte. Como a tua palavra e o teu Espírito, dá-nos um coração novo e descobre-nos o mistério da tua pessoa adorável, para que, amando os outros como tu nos amaste, participemos na glória da tua ressurreição. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.